Salve, salve! Você aí que está assistindo o nosso canal Latitude 10, eu sou o Luciano, professor de Geografia. Vamos dar sequência no nosso conteúdo aqui sobre agricultura, geografia agrária. Nós já falamos no primeiro vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês, olha só. Falamos sobre os sistemas agropecuários, de produção agropecuário, né? Intensivos e extensivos. E agora vamos dar sequência a esse conteúdo sobre sistemas de produção agropecuário. Vamos falar da agricultura familiar, da agricultura de subsistência e dos cinturões verdes e bacias leiteiras. Se liga aí, antes da gente começar, olha só, se inscreve aí no canal e deixa aquele like pra gente, que isso vai contribuir para o nosso crescimento aqui na plataforma. Vamos lá, professor, o que é essa agricultura familiar? O que ela diferencia da agricultura de subsistência? Vamos entender aqui, ó. A agricultura familiar é aquela agricultura caracterizada pela mão de obra familiar, mão de obra dos membros da família. Geralmente, nessa agricultura familiar, ela ocorre aí em pequenas e médias propriedades. Mas também pode ocorrer também o arrendamento de terras, que é quando os membros dessa mesma família administram ali todo o negócio dessa agricultura e utilizam terras de outras propriedades vizinhas, por exemplo, para produzir. E assim eles pagam o aluguel por esta terra. Então nós temos essa característica aí da agricultura familiar. Mão de obra dos membros da família, geralmente, e eles podem, inclusive, no momento aí de uma safra, vamos pegar o exemplo do café. A família trabalha o ano inteiro ali na roça do café, mas na colheita, o volume de trabalho pode ser muito maior. Então eles acabam contratando mão de obra, tá, para atender a necessidade excedente daquele momento. E olha, a agricultura familiar ela é sempre muito ligada à produção de alimentos, à produção como um todo para abastecer as cidades, para abastecer os centros urbanos. E quase nunca se ligam a agricultura familiar à exportação de alimentos, por exemplo. Isso acontece. Existe sim a agricultura familiar voltada à exportação. E uma dessas vertentes da agricultura familiar voltada à exportação, nós temos o cooperativismo. E o que é isso? É quando vários agricultores familiares se juntam, montam ali cooperativas, constroem cooperativas de determinados produtos e passam a ter maior visibilidade no cenário internacional, ou seja, melhor concorrência para atender às demandas do mercado internacional. E olha, aumento da oferta de alimentos. Quando falamos de agricultura familiar, estamos falando até mesmo de incentivos governamentais. Muitas vezes os governos de determinados países ou regiões incentivam através de maquinário, através de hora-máquinas, a agricultura familiar para quê? Para fixar as pessoas no campo, mantê-las por lá, mão de obra trabalhando no campo, evitando ou tardando para que essas pessoas não venham para as cidades e assim aumentando a oferta de alimentos. Consequentemente, os preços dos alimentos caem e, consequentemente, teremos aí maior produção. Então, a agricultura familiar ela está bem ligada a essa política econômica de produção de alimentos e também de prender o homem no campo, tá? Manter o homem no campo trabalhando, mais e mais pessoas trabalhando e, em contrapartida, ter maior oferta de alimentos. Ok? Falamos da agricultura familiar, vamos falar aqui, ó, da agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? Vem de subsistir. Essa agricultura ela é caracterizada de regiões pobres em países não desenvolvidos, principalmente na Ásia, na África e aqui na América Latina. Essa agricultura de subsistência, ela também pode ser uma agricultura familiar, mas aqui, ó, tem uma diferençazinha. Ela está voltada para atender às necessidades imediatas de produção de alimentos para aquela família se manter. Então, o excedente da produção aqui, porque sim, pessoal, a agricultura de subsistência, ela também pode ser comercial, ela também atende o centro regional próximo, assim como a agricultura familiar. Só que, presta atenção, o excedente produzido aqui, vendido para os mercados, ele acaba sendo tão baixo, de baixo valor, que não consegue, por exemplo, fazer com que essas famílias e essas pessoas consigam investir e melhorar suas técnicas. Aqui, eles conseguem investir e cada vez mais ir melhorando as técnicas. Nessa situação aqui não, porque as práticas, as técnicas
são muito rudimentares, a baixa produção de alimentos, as sementes não são selecionadas, no caso da agricultura. Então a pecuária ainda usa técnicas muito rudimentares, não tem uma grande produção em pouco espaço, por exemplo, não tem um uso intensivo das práticas. E essa agricultura de subsistência, ela está ligada, olha só, à produção de alimentos em parceria, em áreas, por exemplo, um outro agricultor tem uma área ali que está obsoleta e ele empresta aquela área para uma outra família plantar ali. Em troca, metade ou um terço, enfim, daquela produção vai ficar com esse agricultor. Aqui no nosso estado, em Rondônia, as pessoas chamam isso de ameia. Ah, vou plantar lá no lote do fulano de ameia. Essa técnica, essa maneira aí é chamada também de parceria. E tem o arrendamento, que também é semelhante à agricultura familiar, que acontece na agricultura de subsistência, quando é pago o aluguel em dinheiro. Planta o milho, por exemplo, numa propriedade lá do vizinho e paga para ele o aluguel em dinheiro, tá? E o regime de posse. Esse regime de posse aqui é quando na agricultura de subsistência é muito comum nesse regime de posse as pessoas terem, tá? Invadido áreas devolutas, terras devolutas, aquelas que ainda não têm uma destinação adequada, ou uma invasão, tá? Uma invasão de áreas que estavam aí paradas, áreas de fazendas. Então, a agricultura de subsistência ela existe muito nessa situação, ainda de muita informalidade, baixa produção com técnicas rudimentares e para atender às necessidades imediatas de alimentação da própria família daquelas pessoas, ok? Olha só, então vamos aqui entender agora o que são esses cinturões verdes e bacias leiteiras. Uma coisa importante aqui sobre a agricultura e sobre a pecuária, esses sistemas agropecuários, é que eles podem coexistir. Olha só, nos cinturões verdes e bacias leiteiras, o que acontece aqui? O que nós vamos ter que entender disso aqui? Ele pode ser uma agricultura familiar. Geralmente ele é uma agricultura familiar. E ele está ligado aos grandes centros. Toda grande cidade tem em sua volta, em seu entorno, um cinturão verde, uma bacia leiteira, alguma área rural que abastece essa grande cidade. Ora, porque é muito mais prático você ter a plantação próximo, as plantações, o gado, por exemplo, a carne, o leite, os derivados do leite, próximos aos grandes centros do que buscar de longe. Então, todas as grandes cidades geralmente possuem aqui os seus cinturões verdes. Essas grandes cidades dependem muito desses cinturões verdes. E olha o que acontece. Esses cinturões verdes geralmente são sistemas intensivos de agricultura familiar, onde você tem muita técnica, modernização, a técnica de modernização agrícola na produção, maior produção por espaço, por área, ok? E pequenas e médias propriedades. É característico de pequenas e médias propriedades, por se tratar de regiões muito próximas aos grandes centros, geralmente essas áreas são mais caras, esses terrenos são mais caros, então acaba prevalecendo essas pequenas e médias propriedades na produção desses cinturões e bacias leiteiras. Aqui se produz o leite, aqui se produz os derivados do leite, aqui se produz os grãos, o tomate, a maçã, para atender essas grandes cidades, esses grandes aglomerados urbanos. Lembrando que quando falamos da urbanização e falamos dos movimentos de êxodo rural, da questão agrária, a cidade e o campo cada vez estão mais interligadas. E esses cinturões verdes são exatamente a ponte de ligação entre o campo e a cidade na atualidade. A modernização, que era uma questão, a terceirização do trabalho, a modernização das atividades, que era exclusivo da característica urbana, agora também passa a ser uma característica do meio rural. Pessoal, próxima aula nós vamos dar continuidade sobre os sistemas de produção agropecuários. Vamos continuar falando sobre isso aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a diferença aí de cada uma dessas atividades agropecuárias, esses sistemas de produção. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o recado aí pra gente que nós vamos tentar responder você, ok? Muito obrigado e até mais!